Olá, gente. Paulo Maués Correia, mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade à nossa série Itinerâncias Amazônicas. Hoje eu gostaria de tratar de um outro autor que eu considero de referência. Eu sempre o cito nos meus trabalhos sobre lendas amazônicas, sobre cultura amazônica. Esse autor é o Raimundo Moraes. Para quem não o conhece, deixa eu... Aliás, vocês devem ter visto aí na capa do vídeo, né? Mas é este distinto senhor aqui com pinta de artista de cinema, Raimundo Moraes, tá? O Raimundo Moraes, gente, é autor de um conjunto de livros muito importantes que retratam de uma maneira bem abrangente diversos aspectos da cultura amazônica. No meu trabalho sobre lendas, ele é uma fonte primordial, porque trata do tema em vários de seus livros, tá? Antes de falar um pouquinho, mostrar os livros, né? Essa série tem um propósito exatamente esse, de mostrar autores e obras, principalmente para professores do estado do Pará, não exclusivamente para eles, mas sobretudo para eles, que desenvolvem ou que vão desenvolver atividades em torno do que se convencionou chamar estudos amazônicos. Essa obra aqui, gente, Literatura Paraense, do José Eustáquio de Azevedo, tem um tópico, um breve item, que comenta a respeito do Raimundo Moraes. Diz o seguinte: escritor paraense laborioso e tenaz, apaixonado por tudo quanto via e dizia a respeito a assuntos da região amazônica, hábitos, costumes, vida. Aprofundou-se nessa literatura e quase só dela cuidava em seus estudos. Faleceu em Belém do Pará, 3 de fevereiro de 1941. Tá? Isso aqui é um item que compõe o livro Literatura Paraense, do José Eustáquio de Azevedo. Portanto, o Raimundo Moraes não é uma figura desprestigiada ao longo da história da nossa literatura, embora tenha ficado um tempo esquecido, sobretudo por conta da falta de acesso às suas obras, né? Não havia reedições, mas isso foi, de certa forma, amenizado pela livraria, pela editora do Senado, né? Eu mostrei para vocês esse aqui, ó, na planície amazônica, mas tem um outro também. Deixa eu comentar um por um, né? Vou pegar primeiro esse, que tem a foto dele na capa, que é o meu dicionário de coisas da Amazônia. Esse daqui é uma fonte mais imediata, você vai por verbetes, é um dicionário mesmo, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, uma palavra bacana, né? Deixa eu ver aqui, cobreiro. Cobreiro, cobrelo, erupção na pele, atribui-se essa manifestação cutânea ao contato com certos répteis, de certos insetos que roçam a pele ou mesmo a roupa que se vestiu. Tá? Aí ele dá a definição, sobretudo a definição popular. Por exemplo, quebranto, aqui na letra Q, é um dicionário mesmo. Prostração, cansaço, fraqueza, abatimento físico atribuído a maus olhados, né? Ao mal olhado. Então, vai embora. Aqui é muito tranquilo de consultar. Tem aí verbetes sobre lendas também. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Tanguru-Pará. Ave trepadora negra, rabo longo, bico escarlate. Abundante nos cacauais. Deixa eu ver se ele destaca aqui o aspecto lendário. Ah, sim, na sequência. Ó. Abundante nos cacauais, onde destrói os insetos. Segundo a lenda indígena, é o único alado que não é arremedado pelo japim. Isto porque o japim julga que o bico do tanguru-pará vermelho anda tinto de sangue, sendo, pois, um animal temível. E aí, esse aqui é uma lenda famosa, viu? Tem vários aqui, itens que são muito interessantes. Então, esse daqui, de todos os livros do Raimundo Moraes, é o de acesso mais imediato, porque é muito pontual, né? Você vai no verbete e pronto, tá? Meu Dicionário de Coisas da Amazônia, essa é a edição de 2013, da editora do Senado. A edição que eu consultei a primeira vez é a que está lá no acervo do professor Vicente Salles, no Museu da UFPA, saiu em 1931, em 2 volumes.
Aí aqui eles unificaram em um único volume, tá certo? Então, meu dicionário de coisas da Amazônia, e aí, pela mesma editora, editora do Senado, tem o Na Planície Amazônica, que é muito interessante também. Aqui são vários itens muito interessantes. Por exemplo, trata aqui, vou falar dos vários títulos que são capítulos, né? O vale, a hidrografia, a geografia botânica, o delta, os furos de breves, o regatão, que é um tipo muito falado ao longo da história, né, nesses que se engravam os rios da Amazônia e vendendo, trocando, trapaceando, as serrações, as lendas. O capítulo das lendas aqui é maravilhoso, gente, tá? É muito bacana mesmo, certo? Inclusive, neste livro tem uma coisa bem interessante. Aqui no capítulo das lendas, deixa eu ler os outros capítulos, né, para vocês terem uma ideia, deixar vocês com água na boca, depois eu volto para as lendas. A inundação, a pescaria, o apuizeiro, esse capítulo do apuizeiro é maravilhoso. O apuizeiro, gente, é uma espécie de erva daninha que vai se enrodilhando na árvore, suga a seiva dela todinha e acaba virando toma a identidade da árvore, acaba virando uma outra coisa. É uma árvore vampiro, né? Aproveitando aqui uma expressão do próprio Raimundo Moraes. Aí a friagem, as Amazonas, que são as Icamiabas, tem um capítulo aqui bem interessante. Inclusive, o Raimundo Moraes é do time que considera que isso aqui foi uma invenção do Francisco de Orellana, né, que inclusive usou essa história para justificar o fato de ter fugido de selvagens, ele com os seus arcabuzes e os seus homens também armados do mesmo jeito, fugiram de selvagens que portavam pura e simplesmente arcos e flechas. Então seria um álibi para ele. Não, essas mulheres combatem como se fossem 10 indígenas, 10 guerreiros, como diz lá o Carvajal, que era o escrivão do Francisco Orellana. Quem tiver interesse, tem um vídeo aqui sobre as Icamiabas em que eu aprofundo bem essa polêmica, tá? E aí aqui é o seguinte: o seringueiro, o gaiola, as formigas, o paraíso verde, a terra da permissão, o clima e salubridade, o índio, a madeira mamoré, que é a estrada de ferro, a água trabalha a terra, e aí vai embora. Um pouco os itens mais significativos, né? Mas aqui neste livro, gente, tem algo muito interessante. Vocês sabem que eu sou pesquisador de lendas amazônicas e que eu uso esses livros como fonte permanente, mas a gente tem que ter um certo bom senso, né, para avaliar e pontuar. Agora eu vou voltar de novo aqui para o nosso amigo José Eustáquio de Azevedo, quando ele diz o seguinte, a respeito do Raimundo Moraes: não era impecável no estilo, e como folclorista exagerava às vezes suas descrições pelo inverossímil da narrativa, né? E aí é exatamente esse ponto que eu quero pegar. Neste livro, na planície amazônica, ele trata da cobra grande. Vocês sabem que eu tenho vários livros a respeito da cobra grande. Vou mostrar para vocês também aqui. Opa, deixa eu ajeitar aqui. A mesa aqui é pequena, gente, então não dá para se espraiar tanto, né? Esse aqui é o primeiro livro que eu publiquei a respeito desse tema. Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, editora Pacatatu. Depois tem esse aqui, Histórias de Cobra Grande, também da Pacatatu. E o mais recente é esse aqui, A Lenda da Cobra Norato entre a Letra e a Voz. São obras de referência e nas quais eu também faço a exposição de informações que eu coletei, né, numa pesquisa de campo, né? Essa tradição oral me interessa muito e eu valorizo muito a fala das pessoas comuns da Amazônia, sobretudo aqui no estado do Pará, e elas aparecem como protagonistas do meu trabalho. E eu nunca encontrei uma representação da cobra grande que sequer se aproximasse dessa que está aqui no Raimundo Moraes, na planície amazônica. E aqui eu posso reputar esse tipo de postura somente ao parecer aqui do Eustáquio de Azevedo, nesse costume do Raimundo Moraes exagerar. Então, por exemplo, ele conta aqui, ó, a boiúna, cobra enorme, mãe de todas as águas da bacia soberana, dos lagos e igapós, das enseadas e dos igarapés,
dos furos e dos paranás, das vertentes e desaguadouros, nada e vigia de um extremo ao outro dos rios. Então, aqui, ele marca essa presença muito forte da cobra grande, e, de fato, ela é o personagem mais frequente, porque todo rio, todo lago, todo igarapé costuma ter uma cobra grande que geralmente é a sua mãe, a sua protetora, enfim. Né? E aí aqui ele continua. Quando se ouve um ronco longínquo que arrepia os cabelos e põe um frio de morte na medula, é ela, o gênio do mal, a cobra grande. Seu uivo horripilante, predominando sobre todas as vozes, tem um poder elétrico de paralisar a energia dos outros animais. Por madrugadas fechadas e tormentosas, avistam-se duas tochas fosforescentes vogando ao lago. São os olhos da cobra. É a boiúna que anda na sua peregrinação fatídica, matando e devorando a criação doméstica, alagando as embarcações miúdas, cretinizando os curumins desavisados, sorvendo vampiricamente a vida dos velhos. Aqui tem um monte de tópico que realmente corresponde ao que os outros autores de referência dizem, né? Por exemplo, essa associação entre os olhos da boiúna, da cobra grande, com faróis, é assim, essa é uma frequente, né? Mas tem coisas aqui que ele foi, digamos, ele exagera, Eustáquio de Azevedo, nas cores, né? Nas tintas. E aí ele continua. Nem sempre, todavia, o desmedido ofídio se mostra assim, tal a sua faculdade de metamorfose. E aí eu já tratei aqui no meu primeiro livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, dessa metamorfose. Né? São três configurações que a Cobra Grande assume. Isso aqui eu tomei de empréstimo do trabalho do meu amigo Valcir Monteiro, um trabalho que ficou inédito, ele nem chegou a publicar, e eu suspeito que ele nem chegou a escrever por completo. Né? Estava alinhavado que mostra três faces da cobra grande. A cobra como um encantado, a cobra como uma cobra mesmo, um ser natural, e a cobra como um navio. Então há essa possibilidade realmente polimórfica da cobra, né? Estou usando argumentos de um outro livro, que ele fala da água polimórfica associada à cobra grande, que é este outro livro aqui, que é o Anfiteatro Amazônico, do qual eu vou tratar depois. Tá certo? Mas continuemos. Nos quartos minguantes, quando a lua recorda um batel de prata, logo depois das 12 badaladas, a boiúna reponta nos moldes bizarros de uma galera encantada. Guinda alta, velas pandas singrando e cruzando silenciosamente as baías. Aqui é essa descrição que eu nunca, apesar de ter encontrado e registrado várias histórias dessa transmutação da cobra grande em navio encantado, navio fantasma, navio, enfim, existem vários nomes, né? Eu nunca vi saindo da boca de um nativo uma descrição tão tenebrosa quanto essa aqui. Vamos lá. O pano desse navio macabro é feito de 1000 despojos fúnebres, a giba, o sobre de proa, o sobre grande, a sobregatinha, a bujarrona, o velacho, o traquete, a gávea, o joanete, a rabeca, são camisas, véus, lençóis, mortalhas, zambenitos remendados, costurados, cerzidos, sinistro sudário de milhões de covas. Isso aqui eu nunca vi. Os mastros, além dessa fonte, né? Os mastros, as vergas, as caranguejas são tíbias, fêmures, costelas de esqueletos fugidos das campas. Olha aí, aqui é The Walking Dead, né? A borda dos topes são caveiras amarradas de pecadores impenitentes. Os estais, as enxárcias, as adriças, os brandais são cabelos de defuntos roubados por Satanás. E aí, gente, eu vou até ficar por aqui, tá bom? Mas fica a indicação de leitura e apreciação. Esse é o trecho em que eu identifico de modo mais evidente esse exagero a que se refere o Eustáquio de Azevedo. Fora isso, eu considero até que ele desenvolve uma análise muito sóbria dos aspectos todos, sobretudo esses lendários que são a minha especialidade, tá bom?
mas fica aqui a ilustração do exagero apontado pelo Eustáquio de Azevedo na obra do Raimundo Moraes. Tá? Isso, claro, é uma ressalva, mas não desmerece o conjunto apresentado neste livro, que é leiam um capítulo do Apoizeiro, né? Tem assim umas coisas bem interessantes. Então já foram 2 livros. Meu Dicionário de Coisas da Amazônia, na planície amazônica, né? Tem uns que nos interessam um pouco menos do que outros, né? Por conta do assunto. Olha, tem uma edição anterior do Na Planície Amazônica, ó. Essa aqui. Essa daqui me veio no acervo que eu recebi, parte do acervo do meu amigo Valcir Monteiro, tá? Então eu guardo com carinho aqui. Tem inclusive a assinatura dele e o carimbo Valcir Monteiro Biblioteca, né? Um presente que eu recebi de muito bom grado e de emocionado até. Gratidão aí ao meu amigo Átila Monteiro, que foi quem tomou essa iniciativa, mediado ali pelo meu amigo Augusto Henrique. Bom, aqui é o seguinte, depois tem esse outro livro que eu uso muito, que é O País das Pedras Verdes. Essa edição aqui aparece com essa encadernação, mas eu suponho que essa encadernação aqui tenha sido feita a posteriori, tá? Não é um padrão de publicações, assim, esse tipo de capa, né? Sem o título, sem nada, só na lombada. Então a capa mesmo é essa daqui, País das Pedras Verdes, tá certo? Esse daqui é um livro muito curioso. Eu me deleitei fazendo a leitura dele. Nesse livro aqui, essa daqui é a segunda edição, que é de 1931, se não me falha a memória, tá? E aqui tem coisas muito interessantes, fala de aspectos arqueológicos, fala das lendas. Aqui tem um capítulo muito interessante sobre as palmeiras, inclusive ele retoma a ideia que não é exclusiva dele, né? Outras fontes também citam, de que o nome mais apropriado para o Brasil seria Pindorama, que seria País das Palmeiras, né? E aí ele vai exemplificando várias palmeiras. Um roteiro que eu utilizo, inclusive, num livro que por enquanto está inédito, chamado Prelúdio do Açaí, em que eu falo do açaí, mas aí antes de chegar ao açaí eu falo de um conjunto de palmeiras, e é o livro dele, este aqui em particular, que eu tomo como fonte, País das Pedras Verdes. Tá? País das Pedras Verdes é uma nítida alusão ao Muiractã, a pedra verde da Amazônia. Esse é o Muiractã, que seria o presente que as Icamiabas das Amazonas dariam para os seus parceiros depois de se purificarem no Lago do Espelho da Lua, após deixa eu ver como é que a gente pode chamar, um ritual de acasalamento, para ser bem sutil, né? Então, é um livro maravilhoso, todo ilustrado, olha só, olha, fala em açaí, olha só essa ilustração do açaizeiro, né? Então, eu aproveitei também algumas imagens para enriquecer o meu trabalho iconograficamente. E aqui ele tem um capítulo sobre as icamiabas também, né? Tem umas coisas muito bacanas. Tem um capítulo muito curioso sobre a Mundurucânia, né? Terra dos Munduruku, em que ele fala dos hábitos, dos costumes, né? E dos perigos que representavam esses indígenas assim, famosíssimos, né? Tinham um costume sutil de cortar a cabeça dos seus adversários. Todo o livro é ilustrado com imagens de ídolos amazônicos. Ó. Então é muito, muito interessante este livro aqui, País das Pedras Verdes. Tá? E aí tem aqui uma incursão do Raimundo Moraes no romance Os Igaraúnas. Ó. Este romance aqui, do qual eu não tenho muito a dizer, porque eu não li por completo. Né? Eu folheei, mas realmente eu não tive tempo de me debruçar sobre a leitura, portanto, eu não vou fazer inferências mais aprofundadas, a não ser dizer que, de certa forma, ele transforma em romance a trajetória. Tem os Igaraúnas, né, que são uma família, mas a trajetória da Emília Snatleige, uma coisa assim que eu não sei como é a pronúncia, né, que seria uma estrangeira que dirigiu o Museu Guild, tá? Olha aqui, inclusive dá aqui uma informação que eu não dei no começo, que não estava no destaque de Azevedo. Ó. Raimundo Moraes nasceu em Belém em 15 de setembro de 1872, tá? Então,
Aqui tem um conjunto de imagens bem curioso, viu? Que são imagens de lugares importantes em Belém, Porto de Belém e tal, também de outras cidades, o Porto de Cametá. Isso aqui é um trajeto pelo universo ribeirinho, né? E outras coisas. Olha o Teatro da Paz, na parte de cima, né? Imponente. Bom, então, mas assim, é legal. Se tiver curiosidade, tiver oportunidade, ele trata de alguns temas da nossa cultura envolvidos na trama, né? E aí é bem interessante também, tá bom? Emília Snettlage, naturalista alemã, que foi uma diretora, acho que foi a única diretora do Museu Guild, né? Que tem o nome Guild por causa do um estrangeiro que a dirigiu, tá? E aí, gente, para finalizar, tem aqui uma obra que foi a última que eu adquiri. Eu nem sabia da existência desse livro. Quem me informou a respeito foi a minha amiga Josebel Fares, que é esse aqui, Histórias Silvestres. Essa edição aqui é da Itatiaia, deixa eu ver o ano, deixa eu ver aqui, se consta o ano, de 1986. Aqui, gente, é o que ele chama de conjunto de apólogos. O apólogo é quase uma fábula, né? O apólogo mais famoso é o do Machado de Assis, né? Que tem o lance da agulha com a linha, né? Um apólogo. E aí, aqui, de uma outra perspectiva, a gente poderia, caso fosse uma versão ilustrada, tomá-lo como um exemplo da literatura folclórica voltada para um público em formação, um público leitor em formação, infanto-juvenil, mas não dá. Por quê? Porque a linguagem está muito rebuscada, muito sisuda, não é apropriado, eu diria, para um público infantil, infanto-juvenil que seja, tá certo? Mas é um material bem interessante, tá? Por exemplo, tem aqui tem uma passagem sobre o açaí. Olha, o japim e o jabuti, também é muito interessante essa história, né? O jabuti era o cara mais sábio da floresta, né? E o japim vai realmente querer saber se é verdade. E aí ele conta, olha, japim, esses filhos ditos que são chocados. Já viram um ninho de japim, né? Parece uma sacola. Parece uma sacola pendurada na árvore, né? E aí ele diz, olha, às vezes nascem uns filhos diferentes. Pois é, esses filhos não são teus. É outro pássaro que vai lá e põe para tu chocar, a tua mulher chocar. E aí ele fica assim abismado, né? Como é que é isso? Tá certo? Isso também é uma alusão a uma lenda, né? Que envolve o japim, aí tem um monte de coisas misturadas. Tá bom? Então, minha gente, deixa eu fazer aqui uma arrumação para. Vai ser difícil segurar isso tudo, né? Deixa eu ver aqui. Bora aqui. Bora ver. Ó, Raimundo Moraes, né? Raimundo Moraes, esse montinho de livros aqui, evidentemente, ele tem outros tantos, mas eu só tenho esses, tá certo? Então, minha gente, eu espero ter ajudado, de alguma forma, o, os meus amigos professores e também os leitores em formação, os curiosos a respeito de temas amazônicos, no sentido de apresentar mais um autor. O Raimundo Moraes merece ser lido, merece ser valorizado, e aqui vamos tomar a título de pitoresco esse ponto que eu ilustrei aqui no comentário do Eustáquio de Azevedo, né? Do exagero, né? Que às vezes a gente pinta assim de uma forma mais acentuada para chamar a atenção do leitor, mas fica a ressalva, e para isso vocês podem ler o meu livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, que tem uma visão muito mais geral e segura a respeito do que é esse mito em particular da Cobra Grande. Tá bom? Muito grato, gente, pela companhia. Fica o convite para quem não está inscrito no canal se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, sua pergunta se for o caso. E
divulguem para os amigos, né? E é sempre bom poder contar com o apoio de vocês. Forte abraço, gente. Valeu, até a próxima.